Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos, amigos, a todos os irmãos que têm acompanhado o nosso trabalho. Eu vos saúdo com a bendita paz do Senhor Jesus, independentemente da hora em que a senhora ou o senhor acompanhar este vídeo, esta mensagem. Sintam-vos saudados para a glória e o poder do nosso Deus. Olha, eu quero partilhar com todos vocês um texto muito abençoado. Abençoou-me muito e eu tenho a certeza absoluta que irá abençoar também você, em nome de Jesus. Como é bom, né, partilhar a palavra de Deus. Eu tenho dito o seguinte: a palavra de Deus é a única palavra pura, verdadeira, eficaz. A palavra que muda, que transforma, a palavra que renova, ok? E eu tenho a minha Bíblia aberta aqui no livro de Mateus capítulo de número 25. Olha só, Mateus capítulo 25. O Senhor Jesus estava no Monte das Oliveiras, quando ele fez o sermão, não é verdade? Falando sobre os acontecimentos finais, né? E esta parábola das 10 virgens é um dos ensinamentos mais profundos acerca da sua vinda, do seu retorno para buscar a sua igreja. Uma das mais belas, né, parábolas, né, assim, dos evangelhos. E uma das mais belas passagens da Bíblia. Diz assim, olha só: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, olha só, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Esse primeiro versículo, preste atenção, pessoal, esse primeiro versículo, as 10 eram virgens. Não eram 5 virgens e outras não virgens, não. As 10 eram virgens, ok? E as 10 tinham suas lâmpadas. As 10 saíram para o encontro do noivo, do esposo, como a Bíblia está referindo aqui. Continuando, diz assim: 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas, né? Tem Bíblias que vem expressão diferente. Nessas é a mesma coisa, loucas ou insensatas. 5 prudentes e 5 insensatas, ok? Diz assim: as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o noivo, toscanejaram, quer dizer, dormiram todas, né? E adormeceram. E diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí ver o esposo, saíram-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens que levantaram e prepararam as suas lâmpadas, não é assim? E as loucas disseram às prudentes: dai-nos de vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Olha só, resista a isso. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas encontraram com ele para as bodas, e fechou-se as portas. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Não é assim? E ele respondendo disse: em verdade vos digo, isso é forte, que não vos conheço. Não vos conheço. Mas elas eram virgens também, ok? Como as outras eram. Mas o noivo, o esposo, disse: eu não conheço vocês. Não sei quem são vós. Não sei. E ele conclui versículo 13, dizendo assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Então, aqui mostra a razão de ter contado essa parábola, para que todos ficassem atentos, porque quando menos imaginasse, ou quando nós menos imaginarmos, nosso Senhor voltará, porque ele vai voltar um dia, não é assim?
Ele vai voltar um dia. Então aqui nessa história, né, temos três matérias, três personagens. Primeiro o noivo, e nós temos as noivas, e nós temos o azeite que representa o Espírito Santo. Até aqui está claro. Então nós temos o Senhor Jesus, nós temos o Espírito Santo e nós temos as virgens que representam a igreja. Isso foi a mensagem de hoje. Agora, para você entender bem essa parábola, antigamente, na época do Senhor Jesus, nos tempos passados, como é que acontecia o noivado? Escuta bem isso. Como é que acontecia o noivado? O noivo, ele saía da sua terra, ia à procura da noiva, né? Normalmente entre os seus parentes, os seus familiares, ok? Os pais. Chegando à casa dos pais da moça, primeiro, o que acontece? A moça mostrava um interesse pelo noivo, né? Se namoravam. Quando chegava para o pai da moça dizia assim: eu queria despojar-se, né, a sua filha. Chegasse ao pai da moça e dizia: eu queria um compromisso com a sua filha, um compromisso de casamento. Então, o que acontece? O pai consentia, aprovava aquele noivado, não é verdade? E eles firmavam um acordo. O noivo se comprometia com a sua noiva. Ela não podia mais, a partir daquele momento, ter olhos para uma outra pessoa. Embora o casamento não tivesse ainda oficializado, embora que ainda não estivesse casado, mas o noivado naquela época tinha tanto peso quanto o casamento, porque o noivado era um compromisso. Porque quando duas pessoas ficavam noivo, significava o seguinte: eu vou me casar com você. Eu não vou olhar mais para outra pessoa. O homem se comprometia a não olhar mais para uma outra mulher, a não procurar mais uma outra pessoa com quem viesse se casar. Porque ele já tinha uma noiva, já tinha um compromisso, tinha uma pessoa esperando por ele. A noiva, de igual modo, né, assim, não poderia de forma alguma olhar para outro, e os pais dela, o pai da noiva, no caso, não poderia quebrar o acordo que já foi feito. Então, ele tinha que manter a sua filha à espera do noivo, porque tinha sido firmado um compromisso. Só para vocês compreenderem, o noivado naquela época era algo tão forte, tão respeitado e respeitoso, que se na ausência do noivo a noiva o traísse, então o que acontece? Ela poderia ser apedrejada até a morte. Eu sei que vocês se lembram disso. Foi por isso que quando José soube que Maria, a sua noiva, estava grávida, José ficou muito preocupado. Primeiro é que ele não sabia o que fazer. Havia muitos pensamentos e ideias na cabeça, porque ele estava desposado da Maria, porque ele já tinha sido noivo, né? Já havia feito aí um acordo. Embora que não faziam relação sexual, mas havia um noivado, e o noivado dava força no compromisso. Mas não havia intimidade, porque a intimidade só depois do compromisso fosse oficializado por meio do casamento. Isso trata-se de um namoro espiritual. Quando José soube que ela estava grávida, muitos pensamentos passaram pela sua cabeça. Primeiro é porque ela amava muito e não entendia o que aconteceu com Maria. Será que ela quebrou o nosso acordo? Será que ela quebrou o pacto? Ela me traiu? Imagine você os pensamentos que vieram na cabeça de José. Agora, ele tinha que entregar a Maria, tinha que procurar o sacerdote e dizer: a minha noiva está grávida, me traiu. E o que aconteceu com a Maria? Maria seria apedrejada. Então, diante dessa história, José, por um lado, ele amava muito a Maria, e por outro lado, ela estava grávida. E agora, se ele levasse o caso ao sacerdote, que ele tinha que levar, o que iria ser da sua noiva? Entende-se ou não? Então ele ficou em silêncio. Ele não disse nada a ninguém, não falou nada com ninguém. E no silêncio dele,
a Bíblia fala que Deus mandou um anjo para tranquilizá-lo, para dizer para ele: não temas receber Maria como tua esposa. Quer dizer, você pode casar com ela, porque quem está sendo gerado nela, o que está sendo gerado nela, é obra do Espírito Santo. Tá entendendo? Não tem nada a ver com o homem. Ela não olhou para um outro homem. Não olhou para um outro homem. Pode casar com ele, ele é a sua noiva. Ela não traiu você. Ela não foi uma noiva infiel. Entende-se ou não? E foi um alívio para José quando o anjo apareceu, porque ele não precisaria mais levar o caso de maneiras que a sua noiva fosse apedrejado, para que a noiva não fosse apedrejada. Então é exatamente isso que o noivo fazia. Ele assumia um compromisso e ele ia embora. Embora no bom sentido, né? Porque ele voltava para sua terra. Naquele período que ele ficava longe da noiva, ele ia trabalhar. Ele iria trabalhar forte e duro para construir um patrimônio. Ele tinha que construir a casa, não é verdade? Aonde ele iria habitar com a sua esposa. Quando ele preparava tudo, né? Agora a casa está pronta, eu já tenho recursos, tenho um bom emprego, então eu vou buscar a minha noiva. Ele saía da sua terra, viajava, ia lá ao encontro da noiva, onde estava a sua noiva, e chegava para os pais dela e ele tinha que pagar o dote, ele tinha que levar o valor para o pai, era o preço, tratado e chamado de dote, né? Ele entregava o dote porque naquele período, além de casa que ele tinha que construir, ele tinha que preparar o dote também. Tá entendendo isso ou não? Então aquele período de noivado era um período de construir casa, de preparar tudo e de preparar também o dote. Entendeu? Sim ou não? Então ele chegava com dote, entregava no pai. Então ele dizia aqui está o que é teu, já tem casa, já preparei tudo e eu vim buscar a minha noiva. O casamento era oficializado e ele levava a sua noiva para os bodas, né? Para a noite de núpcias. Finalmente ele poderia ter a sua noiva ao seu lado, porque ele cumpriu com tudo, né? Ele iria desfrutar da sua noite, né, tão aguardado. Período que ele ficou longe, ele foi fiel à sua noiva. E ela, de igual modo, foi fiel ao seu noivo. Isso para você compreender essa parábola das virgens, tá entendendo isso ou não? E do noivo. Jesus é o noivo, a virgem é a igreja e o Espírito Santo é o azeite. Tá entendendo isso ou não? Porque o noivo um dia veio, Jesus veio uma vez na terra e fez o pedido do noivado. Ele deu a vida na cruz para que todos que viessem a crer nele nunca, jamais se esqueceriam do sacrifício que o Senhor Jesus tivera feito no Calvário, lá na cruz. Entende-se ou não? Então, automaticamente, todos que viessem a crer em Jesus tinha que se lembrar da aliança que foi feita na cruz. É uma aliança que todo mundo que acredita em Deus tinha que se lembrar daquela aliança. Então existe um noivo e esse noivo ele foi preparar um lugar. Esse lugar é para ele habitar então com a sua noiva. E a noiva tem que também aguardar o seu noivo, ter os olhos somente para o seu noivo, que não poderia olhar em nenhuma outra pessoa, a não ser o noivo na qual já houve uma aliança, já houve um compromisso. E talvez eu falo com pessoas, né, que no começo da sua trajetória, da sua caminhada com Deus, os teus olhos só estavam em Deus, os teus pensamentos só pensavam nele. Você não fazia nada sem antes você buscar o conselho, a orientação de Deus, do Espírito Santo. Só que o tempo foi passando, as pessoas começaram a deixar ou perder aquela atenção, começaram a perder aquele carinho, começaram a perder aquele cuidado
como noiva, aguardando, esperando, né, com o coração cheio de alegria, viver, acordar somente para receber o seu querido noivo. Hoje as pessoas já não estão a se importar com o noivo. Hoje as pessoas estão a se esquecer que mais tarde ou mais cedo o noivo vai vir. Mas a questão não é que o noivo vai vir, porque a qualquer momento, se há um noivado, é porque o interessado vai vir. E Jesus é interessado, Jesus quer buscar a sua noiva. A pergunta é, quando ele chegar, será que vai te encontrar você noiva preparada? Será que vai encontrar a senhora, o senhor? Será que vai nos encontrar preparado? Porque você sabe que toda noiva, toda mulher que vai casar, tem que passar por um preparo. Porque o noivo não pode chegar e simplesmente encontrar a noiva despreparada. Por isso é que tem um texto na Bíblia que faz a seguinte pergunta: quando o Filho do Homem vier na terra, encontrará fé na terra? E a fé é que nos dá condições de vida, da salvação. Tá bom? Então, presta atenção nesse texto, faça uma reflexão da sua vida e olha para a sua lâmpada e verifique muito bem se o azeite não está se acabando, ou se o azeite já não se acabou, Verifique isso enquanto é cedo e se preocupe em manter o azeite na sua lâmpada, porque pode ser tarde quando você então se preocupar, assim como foi tarde para as 5 imprudentes, as 5 tola, assim pode ser tarde também para a senhora e o senhor, tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.